Para você que não esteve aqui nos domingos passados, nós estamos caminhando este mês pelo livro de Jonas. Então nós começamos a série no capítulo 1, vimos o capítulo 2, e hoje nós estamos chegando no terceiro encontro. Nós vamos falar hoje a respeito do capítulo 3. O nome dessa série é Desesperados, porque se nós olharmos para os personagens que compõem essa história, e hoje nós vamos conhecer todos eles se encontram desesperados. Jonas, em algum determinado momento, estava desesperado no ventre de uma baleia. O povo de Nínive estava desesperado porque a ira de Deus iria estar sobre ele em alguns dias. Mas o único que não se encontra desesperado nessa história inteira é Jesus Cristo, é Deus, o nosso Senhor. E Ele não se encontra desesperado, Ele está aqui por nós. Ele esteve também presente na vida do profeta Jonas. Obrigado, irmão. Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. A partir do primeiro versículo, tá, irmãos? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Feche seus olhos. Senhor, ilumine, Senhor, agora as nossas mentes, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações acerca da Tua mensagem, Deus. Que nós possamos aqui ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, diga assim: a palavra é para mim. Porque muitas vezes a gente vem na igreja e a gente pensa assim, né? Nossa, o irmão podia estar aqui para ouvir essa palavra, para ouvir essa mensagem. Mas a palavra é para você, meu irmão. A palavra é para o seu coração. Ela falou comigo e eu creio também que ela vai falar no seu coração. Amém? Começou tudo de novo, meus irmãos. Jonas está novamente no lugar de onde ele saiu. O rebelde Jonas, que não tinha obedecido a ordem do Senhor de ir pregar em Nínive, e agora pega um navio e vai para o outro lado, está novamente no mesmo lugar de onde ele saiu. E quantas vezes Deus faz isso com a gente, não é, meus irmãos? Quantas vezes o Senhor nos coloca de novo no mesmo lugar onde nós saímos? Você já passou por isso? Eu já passei por isso, meus irmãos. Eu já tive essa experiência. E as 2 mensagens que nós tratamos anteriormente, elas trataram a respeito disso. Nós tratamos na primeira mensagem desse sermão o que Deus quer que eu entenda com tudo isso. Você já descobriu o que Deus quer que você saiba? E nós vimos que tudo isso está entregue a nós através da oração. Nós voltamos ao início mais uma vez. E o que é que Deus quer que eu saiba? Ele quer, meus irmãos, que você talvez entenda se você aprendeu alguma coisa com tudo isso que aconteceu. Pastor, eu faço de tudo, eu tento de tudo, eu já lutei, eu tentei e fui, mas parece que no fim eu voltei ao mesmo lugar onde eu estava. Muda um pouco, meus irmãos, a chave aí na sua cabeça.
O que Deus quer que você aprenda com tudo isso? Já parou para pensar um pouquinho nisso? É Deus trabalhando o nosso coração, é Deus quem está transformando os nossos corações. E Jonas está de volta ao começo, mas nós podemos perceber muito nitidamente que o Jonas que volta ao começo não é mais o mesmo Jonas do capítulo 1. O Jonas que está aqui no capítulo 3 já não é mais o Jonas que estava no capítulo 1. E algo estava diferente. E o que nós vamos tratar na mensagem de hoje é exatamente isso. O que estava diferente no coração de Jonas? Jonas, agora ele aceita o chamado de Deus, ele obedece ao Senhor, pois agora ele tinha no seu coração uma fé genuína. No seu coração agora ele tinha uma fé que era uma fé genuína, não era uma fé morta, mas uma fé viva, a mesma fé que nós professamos no nosso Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia! E essa era a fé que existia no povo ninivita. Nós vamos ver que o texto que nós acabamos de ler conta a história de um povo que foi encontrado pelo Senhor, um povo que teve o seu coração encontrado por Deus. Deus esteve a favor do povo de Nínive. Mas como que é essa história, pastor? Nós vimos nos últimos sermões que Jonas, ele tinha a oportunidade de ter ido a Nínive, mas ele desobedeceu a voz do Senhor. Ele pegou um navio para outro lado. Nós vimos que no meio do caminho Jonas é jogado ao mar. Nós vimos que um grande peixe engole Jonas. Jonas então faz uma oração sublime dentro do peixe. E nós vemos então que aquele peixe vomita Jonas no mesmo lugar aonde ele deveria ter obedecido ao Senhor. Ele volta para o mesmo lugar onde ele estava. E Jonas está novamente diante de Deus, diante do mesmo chamado. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão, é a seguinte: você teria coragem, depois de tudo que aconteceu com Jonas, de Deus te fazer o mesmo pedido novamente e você desobedecer? Será, meus irmãos, que depois de ter sido engolido por um peixe, passado 3 dias dentro dele, Deus falar assim: agora você vai? Quem é que teria coragem de dizer não vou? Ninguém, meus irmãos. Pois dessa vez Jonas vai. E uma mensagem de juízo é dita para aquele povo. Uma mensagem de juízo. Olha só, Nínive, daqui a 40 dias, o Senhor irá destruí-los. Já pensou? Daqui a 40 dias o Senhor há de destruir o povo ninivita. Essa era a mensagem que o profeta Jonas, ele tinha que ir e pregar para aquele povo. E o que a nossa Bíblia diz, meus irmãos, é que aquele povo se rendeu ao Senhor. Aquele povo acreditou na palavra do profeta. Aquele povo, eles creram, e não somente isso, se renderam aos pés do Senhor. E este capítulo 3, ele conta a história talvez do maior despertamento espiritual que já existiu. Maior até que Atos, quando Pedro prega, 3.000 almas são convertidas. Mais pessoas são convertidas no capítulo 3 de Jonas do que em todo Israel no Antigo Testamento e do que no dia do Pentecostes. Olha o que Deus faz na vida do crente, meu irmão. Primeiro, o coração duro de Jonas é tratado. Deus molda o coração dele, transforma o coração dele, para que depois, através do que ele fez com Jonas, Jonas possa ser um instrumento de Deus àquele povo. Ele é voz de Deus agora para Nínive, para declarar aquilo que o Senhor queria falar com o povo. Você está vivendo dias difíceis, meu irmão? Você está vivendo dias complicados? Creia que é o Senhor que está trabalhando no seu coração. É o Senhor quem está transformando o seu coração. E acredite que daqui a algum tempo, Ele vai usar o seu coração para abençoar a vida de outras pessoas. Daqui a algum tempo, você, meu irmão, vai ser canal de bênção diante dessa dificuldade que você está vivendo hoje. Se eu posso dizer uma coisa para os irmãos, é que existem coisas que não podem ser explicadas se você não experimentar delas. Existem coisas que eu não posso explicar para você se você não tiver sido experimentado por elas. Ninguém consegue descrever, meus irmãos, as cores de um fim de tarde sem enxergar, se essa pessoa não enxerga. Ninguém consegue descrever, meus irmãos,
o barulho das ondas, do mar, se essa pessoa não ouve? Deus trabalhou o coração de Jonas para que ele pudesse experimentar daquilo que o povo de Nínive agora estaria experimentando. E Jonas chega para aquele povo, e ele prega, e eles creem. E eu queria hoje, nessa noite, falar a respeito de fé. Falar a respeito da fé genuína, uma fé que gera frutos. Uma fé que gera frutos. O povo de Nínive acreditou, nós acreditamos na mensagem do Evangelho, e se você não acreditou ainda, meu irmão, hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia de você tomar uma decisão para o Senhor Jesus. Então, irmãos, duas coisas são necessárias. Diga comigo: crer e arrepender. Crer e arrepender. Eu queria começar falando com você a respeito de crer. Aqueles irmãos, o texto nos diz que creram. Eles creram no Evangelho. Você já creu? Eles ouviram apenas um sermão e acreditaram no Senhor. Muitos crentes já ouviram centenas de sermões e ainda não acreditaram no Deus da promessa. E ainda não vieram a Cristo, ao Senhor, que fala por intermédio da palavra. O sermão que os ninivitas ouviram, ele tinha uma frase somente, e ainda assim eles se arrependeram. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas frases, milhares de frases, e existem pessoas que ainda estão longe dos caminhos do Senhor. Pense no dia do juízo, meu irmão. O povo ninivita vai estar lá, e eles vão testemunhar contra tais pessoas que não acreditaram no Evangelho, contra tais pessoas que, ouvindo tudo que ouviram, ainda assim mantiveram seus corações duros diante da palavra do Senhor. Mas diante do Evangelho, diante da palavra de Deus, eu preciso te lembrar, meu irmão e minha irmã, que a vida cristã, ela é frequentemente difícil. A vida cristã, ela não é fácil. A ponto de Paulo escrever a Timóteo, o seu pupilo, ele escreve: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Foi difícil para Jonas, meus irmãos. Ele não queria ir a Nínive. Tudo em Jonas dizia: não vá a Nínive. Mas Jonas aprendeu da forma e da maneira mais difícil que o melhor caminho era o caminho da obediência. Então Jonas começa a caminhada que ele não queria fazer. Jonas começa a caminhar com o Senhor por um caminho que ele não queria andar. Sabe, irmãos, eu não sou pai ainda, mas eu tenho um sobrinho. E você que é pai, você já deve ter conhecido essa situação. Você precisa ir a algum lugar, ao mercado, seja lá onde for, e você precisa levar o seu filho, seus filhos. E eles não querem ir. Como é que você leva o seu filho? Arrastando ele, né? Puxando pelo braço: bora, meu filho. Agora, fala para ele assim: hoje nós vamos na loja de doces. Na hora as coisas mudam, né? Na hora muda. Pessoas não andam bem quando elas não querem ir para algum lugar. Ele tinha à sua frente 1.200 quilômetros, meus irmãos. Eles precisavam caminhar por 1.200 quilômetros. Jonas precisava caminhar por 1.200 quilômetros para chegar a Nínive, de onde ele estava, onde ele ia. Era aproximadamente 40 dias andando a pé, porque naquela época não existia um meio de transporte como existe hoje. É difícil o que ele tem que fazer. Jonas tem que pregar para os assírios. Eu estou contente que eu não tenho que pregar para os assírios. Os assírios eram um povo, meu irmão, pessoas violentas, massacravam os povos daquele tempo. E Jonas tem que ir à capital e pregar para aquele povo pelas ruas da cidade: olha só, meus irmãos, em 40 dias vocês serão destruídos. Pastor Felipe, é fácil pregar sobre juízo? É fácil, pastor Leomar? Não é fácil, meus irmãos. Mas Jonas precisava ir. Quando você vê, meus irmãos, pessoas pregando nos terminais, dentro dos coletivos, pessoas às vezes nas ruas pregando sobre o juízo, duas coisas você enxerga ali: ou pessoas
que vaiam o que eles estão fazendo, não aprovam aquilo que eles estão fazendo, ou pessoas seguem indiferentes a respeito da mensagem que aquelas pessoas estão pregando. Outros ainda tentam calar aquelas pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o coração humano, ele gosta de pensar que Deus está nas suas mãos, quando na verdade somos nós que estamos na mão do Senhor. Este era o coração de Jonas, e, meus irmãos, é difícil, não é fácil. Jonas tem somente uma mensagem dura, aquilo que ele tinha que fazer, não era fácil. Jesus nos diz o que, meus irmãos? Que aquele que quer seguir a Cristo precisa fazer o quê? Tomar a sua cruz e seguir a Ele. Tomar a sua cruz todos os dias e seguir ao Senhor. É isso que Ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o mandado de Jesus. E você já parou para pensar o que é cruz? Você já parou para pensar o que é a cruz? Não confunda a cruz com providência, meus irmãos. Não confunda a cruz com providência. Eu tive a honra e o privilégio de conhecer o pai da minha sogra, o seu Dário, um homem de Deus, uma pessoa que hoje já está com Deus, né? já está com Cristo, mas um amor de pessoa, uma pessoa que andava com o Senhor. Durante a sua vida, ainda muito jovem, ele sofreu um acidente que o dificultou com as pernas. Seus 2 joelhos ficaram quase que... Ele teve um acidente de ônibus muito grave e ele quase não andava. Andava, mas com dificuldade. E algumas pessoas podem virar para uma situação como essa e dizer assim: nossa, que cruz pesada é essa que você tem que carregar? Mas não é essa a forma que cruz é utilizada no Novo Testamento. Quando cruz é utilizada no Novo Testamento, a cruz é algo difícil que você toma voluntariamente, que você toma por decisão sua. Tomar a cruz e seguir a Cristo não é algo que é imposto a você, é você quem tem que decidir, é você quem tem que tomar por atitude voluntária. Ninguém levou Cristo para a cruz, Ele se entregou voluntariamente, e é assim que Ele deseja que eu e você façamos também, meus irmãos. É assim que Ele deseja que nós continuemos a nossa jornada cristã. Nós escolhemos seguir por um caminho difícil quando nós nos tornamos cristãos, e quem sabe quão difícil vai ser esse caminho. Cazaquistão, meus irmãos, um país muito perseguido, um país que está entre os países mais perseguidos. Alguns cristãos que estão lá hoje contam de um episódio, de um grande dia da vida daquela igreja que vive por lá. Existem alguns cristãos por lá. Certo dia, a polícia entrou pelas portas do templo onde eles estavam pregando, onde eles estavam cultuando ao Senhor, e os policiais tomaram o pastor e os presbíteros daquela igreja e na frente do templo da igreja, balearam todos eles e levaram todos à morte, diante de toda a congregação. Este foi um episódio difícil para os dias daquela igreja. E há pessoas que ainda se lembram disso, desse episódio que aconteceu. Quando se entra na sala do ministro, onde ele ora antes de pregar, você vê lá um quadro na parede com os nomes de pessoas que entregaram as suas vidas a Cristo, que precisaram morrer por causa do Evangelho. E eles ensinam o seguinte para os jovens cristãos que estão começando o Evangelho, a caminhada: você percebe que seguir a Cristo pode custar a sua vida? Você percebe que tomar a decisão por Cristo pode custar tudo que você tem? Pois eles sabem que a vida cristã é difícil e não é fácil. Mas antes de nós passarmos para o nosso próximo ponto, meus irmãos, a vida cristã, ela não é somente difícil. Não é difícil ter os seus pecados perdoados. Não é difícil ter o espírito de adoção que clama: Abba, Pai. Não é difícil ter a consciência que Deus está na sua vida. Não é difícil ter paz na sua consciência, meus irmãos.
Não é difícil acordar de manhã e perceber que Deus é o Senhor da sua vida. É o Senhor que clama por ti e te permanece na fé. Não é difícil saber, meus irmãos, que em breve nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Não é difícil. Muitas outras coisas na vida cristã também não são difíceis. É maravilhoso ser cristão, meus irmãos, mas a vida cristã frequentemente é difícil. É maravilhoso ser cristão, mas a vida cristã é difícil. Marcos escreve, logo no primeiro capítulo do seu evangelho, que Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele diz algumas palavras, e essas palavras são: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus te chama, creia nele, creia no Senhor Jesus. E com isso, meus irmãos, nós vamos para o segundo ponto que nós falamos hoje, que é... Já esqueceram? Arrepender, meus irmãos, arrepender. Crer e se arrepender, acabamos de falar. E se arrepender, meus irmãos, é fácil ou é difícil? É fácil ou é difícil? É sempre difícil, não é, meus irmãos? O povo de Nínive crê em Deus, é isso que a palavra nos diz. Não creram em Jonas. Eles sabiam que por detrás da voz do profeta existia outra voz, a voz de Deus. Eles creram na palavra que o Senhor disse. E o texto não diz que eles aceitaram a existência de Deus, eles creram em Deus. Se você acredita em mim, meus irmãos, o que você faz? Você acredita no que eu digo. Se você acredita em Deus, você acredita no que Ele diz. Deus diz o que Ele é, e você acredita nisso. Deus diz o que Ele fez, e você acredita nisso. Deus diz o que Ele fará, e você acredita nisso. Deus diz o que você precisa fazer, e você acredita nisso. Então você se achega a Ele, você se entrega a Ele, você se aproxima dEle, você o adora, você o ama, você chega mais perto dEle, e você entende agora que o pecado não é mais aquilo tão leve que as pessoas acreditavam. Você acredita agora que o pecado é algo difícil, complicado. É muito pior do que as pessoas pensam, é odioso. Você acredita nisso, porque a Bíblia fala a respeito disso, porque o Senhor diz isso. Os ninivitas creram em Deus, e por isso eles se arrependeram. E eu pergunto à igreja, amada igreja, o que é um arrependimento genuíno? O que é crer em Deus? O que é se arrepender de verdade? E antes de falar para você o que é se arrepender, eu preciso dizer para você o que não é se arrepender. O que não é se arrepender? Em primeiro lugar, remorso não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. Se entristecer e não mudar a sua conduta, não comprova que você se arrependeu de verdade. Isso é remorso, irmãos. Se você diz que se arrepende, mas continua fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira, e não tem o desejo de mudar, isso significa que isso não é arrependimento, isso é remorso. E remorso não é arrependimento. Não chegamos ainda nesse ponto. Ainda não chegamos ao arrependimento se você ainda está na fase do remorso, meus irmãos. Sabe o que não é arrependimento? Falta de reconhecimento do seu erro. Falta de reconhecimento do seu erro. Você já deve ter ouvido alguém pedir perdão assim: não, se você se sentiu chateado, me perdoe. Não, se por acaso você acha que eu te chateei, me perdoe. Isso não é arrependimento, meus irmãos. Isso não é arrependimento. Já pensou você orando ao Senhor e falando assim: Senhor, se o Senhor por acaso acha que eu pequei, se o Senhor por acaso acha que eu sou alguém ruim, me perdoe, entendeu? Mas não é, meus irmãos, isso não é arrependimento. Então o que é arrependimento, pastor? O que é arrependimento, meu irmão? É entender a gravidade da sua ofensa diante de Deus, diante das pessoas. Isso é arrependimento. Paulo, o maior missionário do Evangelho,
Você vai olhar para a palavra de Deus, você vai ver Paulo, o maior missionário, um homem que foi muito maior do que eu em muitos aspectos. E este mesmo homem diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele termina dizendo assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, glória a Ele, não a mim. Enquanto você não entender, meu irmão, que o seu pecado é o que te separa de Deus, você ainda não se arrependeu. Os ninivitas se arrependeram, eles choraram pelo pecado do povo, eles rasparam a cabeça, eles vestiram com pano de saco, eles se humilharam. E está aí, meus irmãos, algo que nós também não queremos: nos humilhar diante do Senhor. Ninguém quer mais se humilhar. Eu me humilhar para esse aí? Quem ele pensa que é? Será que ele sabe quem sou eu? Será que ele sabe com quem ele está falando? Sabe o que é isso, meu irmão? É fruto do pecado que existe no nosso coração. É fruto do pecado que existe no nosso coração, porque quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo assim: ele se esvaziou de tudo aquilo que ele tinha, e desceu à forma de servo, e sendo servo, se humilhou. Sabe para quê, meus irmãos? Para pagar o meu e o seu pecado. Nós cantamos aqui hoje: eu quebro o meu vaso aos teus pés. Sabe que o que nós estamos cantando é verdade? Pegar tudo que há de mais caro em nós. Pense aí, o que tem de mais caro na sua vida. Valores inegociáveis, a sua honra, a sua dignidade, o seu respeito à sua pessoa, derramar isso diante do Senhor. Irmãos, é difícil. Se humilhar ao Senhor é difícil. Entregar tudo isso aos pés do Senhor. Você está disposto a isso mesmo, irmão? Nós estamos dispostos a isso mesmo? Ele tomou sobre si o meu e o seu pecado. Ele pagou o preço da nossa insensatez, da nossa falta de domínio próprio. Ele pagou o preço do nosso desejo de sempre querer sair por cima. Ele pagou o preço por mim e por você, irmão. Você não está disposto a se arrepender? Este é o seu Senhor. Arrependimento, meus irmãos, é ter vergonha de quem você é, de quem eu e você somos. Você faz o que você faz porque você é o que você é. E Deus diz o que você é: um pecador. Eu e você somos pecadores. É difícil para qualquer homem ou mulher encarar o que eles realmente são, mas arrependimento requer isso. Arrependimento requer olhar para nós mesmos e nos arrependermos, e nos despojarmos de tudo isso. Então um pensamento vem aos ninivitas, aquele povo que estava ali diante do Senhor. Eles pensam assim: Deus prometeu nos destruir em 40 dias, mas talvez Ele poupe todos nós, se nós nos arrependermos. Talvez Ele poupe todos nós, se nós nos arrependermos. Eles reconheceram a ira furiosa de Deus. Eles esperavam que talvez, quem sabe, o Senhor se arrependesse de tudo aquilo que Ele falou. Nós estamos, meus irmãos, em uma posição muito melhor do que as dos ninivitas. Nós sabemos os fatos sobre a vida, sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós podemos olhar para trás e vermos o incomparável amor do Senhor por nós. Nós podemos olhar e entender, talvez em parte, o grande amor de Deus por mim e por você, meu irmão. Os ninivitas apelaram ao Deus no escuro e Ele os ouviu. Você pode apelar ao Deus da luz. Você pode apelar àquele que sabe que pode curar o seu pecado, pode transformar a sua vida, meu irmão.
Você sabe o que Ele fez por pecadores, você sabe as promessas que Ele fez. E o que falta para você se arrepender? E o que falta para você tomar uma decisão? Arrependa-se hoje, meu irmão. Arrependa-se hoje ao Senhor. Arrependa-se. E nós chegamos então ao último versículo do texto. Acompanhe comigo, Jonas 3,10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Houve arrependimento genuíno no coração deles. E eles provaram da graça do nosso Senhor Deus. Eles provaram da graça e do amor do nosso Senhor Deus. Até os animais entraram em jejum, meus irmãos. Até os animais entraram em jejum. Do mais importante rei ao mais insignificante animal, todos eles se renderam ao nosso poderoso Yahvé. Todos eles. E isso nos lembra daquele grande dia, do grande dia em que nós estaremos com Deus. Nós todos estaremos diante do justo juiz, e desde o homem mais importante da terra, até o mais insignificante escravo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Aleluia, se coloque de pé nessa noite. Aleluia.